Olá, eu sou B e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Felicidade Peregrina. Esse aqui é a sua abertura, porque o vídeo que vocês vão assistir agora é do especial de Halloween. Especial, entre muitas aspas. Não vai sair no dia 31, vai sair em novembro, porque eu me atrasei com as leituras. Isso aí. Oi, guys. Acabou a luz da minha casa, assim, aqui ó, ali tá uma bagunça. Eu tô muito triste porque a chama tá muito bonita, mas a câmera simplesmente é incapaz de pegar isso. Acabou a luz aqui de casa, acabou a luz não voltou. E eu pensei, por que não começar o meu vídeo de Halloween logo neste momento? Enfim, esse é o vídeo especial de Halloween. Meu plano é que ele saia no dia 31, se tudo der certo. E nós vamos ler alguns livrinhos. Eu vou reler O Silêncio da Casa Fria e O Exorcista. E eu vou ler O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Alguma coisa além disso? Não tenho certeza, acho que não. Oi, gente, eu vim falar com vocês. E sim, eu consegui esse chapéuzinho na cabeça, tiarinha. Porque é um pouco de rota assim, mas... sei lá, pra temática, né? Especial de Halloween. Bom, vocês me chapéuzinho na cabeça. Acho que eu ainda tinha entendido. Terminei de ler O Silêncio da Casa Fria, terminei de ler hoje. E mantive minhas 2,5 estrelas, tá? Eu até pensei em talvez aumentar pra 3 estrelas. Só que, tipo, no Scooby, 3 estrelas é, tipo, bom. É uma leitura boa. E eu não consigo chamar isso aqui de uma leitura boa, eu chamo isso aqui de uma leitura ok, tá? Tipo, a escrita não é ruim, a narrativa não é ruim. Só que o livro, você até fica interessado um pouco das coisas que tá acontecendo, só que é muito batido, sabe? É tudo muito batido, tudo não importa muito. Você fica um pouquinho interessado ali enquanto você tá lendo, e depois simplesmente dane-se, você esquece. Os companheiros silenciosos, que supostamente deviam ser muito importantes e ser uma característica, tipo, de terror aqui, né, de suspense e terror, sinceramente, são batidas, na minha opinião, tirando o fato de que, eles se movem, tem os bagulhos de eles estão te observando. Mas, tipo, nem isso chega a ser algo, sabe? Tipo, é muito, sei lá. Basicamente, a gente tem 3 narrativas. Tem o presente, que é no hospital. Eu vou pegar aqui direitinho só pra gente citar os termos direitinhos, tá? A gente tem um presente que é no Hospital St. Joseph, que é um hospital psiquiátrico. Esse presente eu não sei exatamente qual a época, não vou saber informar. Que a gente vai acompanhar a senhorita Bainbridge. Essa narrativa é em terceira pessoa, e em terceira pessoa mesmo. Quer dizer, 2 narrativas são em terceira pessoa, mas, tipo, é em terceira pessoa. E a senhorita Bainbridge é a Elizabeth, sei lá como pronuncia, Bainbridge, que está internada nesse hospital. E chega um médico novo, que é o Dr. Shepard, que quer tratar do caso dela. Ela não fala, ela é bem perturbada, e também porque ele precisa escrever um relatório pra polícia, porque a questão é que foi se causado um incêndio em que ela é a culpada. Mas como ela tá no hospital psiquiátrico, esse doutor precisa escrever um relatório para realmente dizer se ela é culpada, se ela não é culpada, porque ela não tá falando, então é muito difícil realmente ter qualquer tipo de coisa, não tem ninguém para testemunhar, então ele precisa escrever esse relatório. Só que é isso, ela não tá falando, ela se fechou dentro do mundinho dela, dentro da cabeça dela, porque ela não quer lembrar das coisas, não quer saber o que aconteceu e tudo mais. Enfim, tem toda essa questão. Depois disso, a gente tem na ponte, ou a ponte, que é como eles chamam, que é uma casa específica da família Brandford, em 1865. Que é, no caso, o doutor dá um livrinho pra Elizabeth, e a Elizabeth começa a contar essa história pra gente. Onde ela tá se chamando de Elsie, e, enfim, é ela ali. E basicamente ela e a Sarah, que é prima do marido dela, porque ela não bem por casamento, estão se mudando pra ponte justamente porque o Rupert, que era o marido da Elsie, morreu. E ele tava indo pra ponte porque é um local de herança da família dele, pra cuidar de tudo, pra eles poderem passar pra lá, pra morar lá. Até porque a Elsa estava esperando uma criança. Mas ele acabou morrendo. De alguma maneira meio estranha, um ataque cardíaco, alguma coisa assim. Então ela vai pra lá e ela tem que passar por esse processo de luto no lugar onde ele morreu e é tudo muito estranho pra ela. E é lá nessa casa que vão acontecer as coisas estranhas. Né? E é nesse mundo que vão acontecer as coisas estranhas, efetivamente. Elas vão achar esses companheiros silenciosos no sótão, que era um sótão que estava trancado, que não deveria ser aberto. E nesse local também eles vão achar uns diários que a Sarah vai começar a ler. A Sarah, que é de fato uma bem. Ô, galera, é difícil esse nome. Mas que é de fato da família, né? Porque a Elsie, a Elizabeth, ela é só por casamento. Então ela fica muito ansiosa com aquilo, porque são dos ancestrais dela, então ela resolve ler. E essa narrativa que a Elizabeth tá escrevendo pro doutor é também terceira pessoa. A gente tem uma terceira narrativa, que começa justamente quando quando eles encontram os diários, quando começa essa narrativa, que é a ponte em 1635. E aqui já é as escritas do diário que a Sarah tá lendo.
E aqui a gente vai ao diário da Anne. A Anne que é um pouco mais esotérica, só que numa época que, tipo assim, né? Eventualmente descobre que ela realmente ela foi queimada na fogueira sendo considerada uma bruxa. E no caso a Anne tá contando ali sobre um momento específico da vida dela, que é quando o rei e a rainha vão passar ali pela ponte durante uma viagem deles e vão ficar acomodados ali na ponte. Isso é uma coisa muito importante, eles são nobres, isso é muito importante para estabelecer a posição deles na nobreza e etc, etc. Só que no caso, ela tem 3 filhos e uma menina. A menina, aparentemente, ela tem a língua cortada e é a Reta. E aparentemente ela tomou chás específicos para conseguir dar luz à Reta. Porque é Reta porque é Henrietta Maria. Aí chamam ela de Reta. E a Reta, ela é muda, né? Porque a língua dela aparentemente não veio completa. É isso que eles falam aqui, que a língua dela... Ela nasceu com a língua incompleta, então ela é muda. E a Reta, ela é meio estranha, aparentemente. O que, conforme vai se ocorrendo a história, parece ser por conta do que a N faz para ter a Reta, que é tomar aquelas ervas específicas e tal. E depois, eventualmente, eles dizem de fato que, junto com a Reta, ela não nasceu só com a língua completa, como também nasceu com algo maligno dentro dela. E é isso que fica entendido. Inclusive, no final do livro, né, conforme o livro vai passando, a gente entende que, né, a Anne acaba matando a própria filha, a Reta, e que o espírito maligno, coisa maligna, conforme o sangue da Reta escorreu, assim, chegou nos companheiros silenciosos, que eram esses bonecos estranhos, que aparentemente é uma coisa que existe, de fato, são bonecos com uma ilusão de ótica, sabe? Tipo aquele, eu sempre vejo isso do jacarezinho, que você olha assim, ou você faz assim, e parece que isso é tipo um bagulho que é 2D, mas parece que ele é 3D e parece algo de fato. São os bonecos assim, basicamente, eles têm essa ilusão de ótica, escorreu e parece que esse algo maligno passou pros bonecos. E aí, durante o bagulho, a Elsie e a Sarah são as mais afetadas por tudo que tá acontecendo ali. E a Sarah, né, é a que vai efetivamente criando teorias. Mas depois de Mas aí ela fala, né, conforme ela vai lendo, ela acredita em espíritos, essas coisas, que talvez seja o espírito da Reta procurando um hospedeiro, né? Porque, ou não o espírito da Reta, mas o espírito da coisa maliciosa que tava dentro da Reta procurando um hospedeiro novo, porque ficar preso ali nos companheiros silenciosos, eles estavam presos na casa. E essas coisas vão acontecendo, as coisas estranhas com os companheiros, as pessoas vão morrendo, etc. Só que pra mim, sinceramente, é tudo muito acessível. E é tudo muito rushado, sabe? É tudo muito rápido. Então você não chega a se importar ou se assustar com as coisas que estão acontecendo. Enfim, é tudo muito rápido, sabe? Então, tipo, nada chega a ser, tipo, realmente relevante. Enfim, no final da história, tem um incêndio lá, né? A gente vai tendo essas narrativas que vão se coisando. O que a gente menos tem é o do presente, porque a do presente é só, tipo, realmente o Shepard pegando esses. Shepard? O doutor lá. Pegando o que a Elizabeth está escrevendo e tentando interpretar aquilo de fato. Porque tem o bagulho da histeria feminina, porque a mãe dela ficou meio maluca, a mãe do Rupert, que era o marido da Elizabeth, que morreu, aparentemente era melancólica. Pelo que eles escreveram aqui, foi claramente depressão pós-parto, né? E ela acabou matando um dos filhos dela. No caso, foi depressão pela perda do primeiro filho. E quando ela teve a menina, o segundo filho, né, que na verdade era uma menina, ela teve depressão pós-parto, que já, né, tipo, no caso, a depressão que ela já tinha pela perda do primeiro filho se assomou com a depressão pós-parto, e aí ela acabou matando a própria filha, no sentido de, tipo, pensando que ela estava tentando proteger a filha. O que a gente sabe que pode acontecer na depressão pós-parto. Enfim, ter essa coisa e tal, enfim. E aí, quando nasceu o Rupert, a família internou ela, porque ficaram com medo do que ela poderia fazer com o Rupert. Porque claramente ela ainda estava, como dizem aqui, melancólica. Mas era um caso de depressão, tá? Pra gente entender hoje em dia que era um caso de depressão. E, enfim, realmente, tipo, aprende as mulheres aí dessa família não levam muito bem na cabeça. Basicamente, o Dr. Shepard lendo essas coisas, trazendo esses pontos também da mãe da Elizabeth, que também tinha ficado meio maluquinha das ideias, aparentemente. E que a Elizabeth parece que ela matou a mãe, porque a mãe tava sofrendo, então ela quis poupar a mãe daquele sofrimento após a morte do pai dela. E, enfim, muitas questões. Só que aqui tem ainda muito forte o conceito de histeria feminina. Então,
fica essa questão ali de, tipo, claramente são coisas que sim são tratáveis, mas tratam como se fosse, tipo, um caso de hospício mesmo. E, inclusive, eu acho que o livro tava tentando brincar com essa ideia de ser coisa, tipo, ah, será que era coisa da cabeça delas? Ou será que, tipo, né, porque ela da histeria e ela tá maluca, e realmente ela está maluca? Ou será que as coisas realmente estavam acontecendo? Mas, na minha opinião, fez mal isso. Porque, normalmente, quando livros fazem isso, fica essa questão de, tipo, de fato, quando é uma doença e tal, você realmente se questiona, mas você fica, tipo, não, eu acho que realmente era isso aqui, ou não, eu acho realmente que era aquilo outro. E você tem uma tendência a acreditar ou em um, mas, ou no outro, realmente ficar realmente entretido com aquele questionamento. Não acho que tem nenhuma dessas coisas nesse livro, sabe? Parece que são duas coisas desconectas pra mim. É meio estranho, assim. E aí, tipo, o livro tenta brincar com isso, né? Mas o Dr. Shepard tá ali tentando juntar informações e tirar conclusões médicas daquilo, né? Fazer leituras específicas daquilo, visto que ele precisa escrever um relatório. Aí ele chega até a pensar que a Sarah não existia, tá? Que a Sarah era uma criação da mente da Elizabeth, porque não tinha nenhum registro da Sarah. Mas no final do livro a Sarah aparece e ela joga toda a culpa em cima da Elizabeth mesmo. Mas aí tem aquela questãozinha, eu vou até ler pra vocês. Spoiler no final do livro, tá? Ela joga tudo na cabeça da Sarah, fala que concordava que ela tava vendo os pneus silenciosos porque ela tinha medo do que acontecia, que ela tinha visto ela ir com o Hal Jolyon, que era o irmão da Elizabeth, que tava tomando a decisão de internar ela na, na janela. E que ela ficava matando todo mundo mesmo. Aí tem essa nítida coisa, que, tipo, cabelos acobreados substituíam a pilha de mechas pardacentas de Sarah. Não se parecia nada com Sarah. Parecia... Bem, adeus, senhora Bainbridge. Obrigada por tudo que fez por mim. Quando ela se virou e fechou a porta, ela se lembrou de onde tinha visto aquele rosto. Reta. E é bem interessante, inclusive, porque aqui, durante todo o momento do livro, quando tá no presente, chama ela só de Senhora Bainbridge ou de Elizabeth. Elsie é só quando ela tá contando a história. Então é bem interessante que aqui, isso de fato é interessante que aqui no final, eu acho que tava tentando se criar alguma coisa de que ali era a Elsie. A Elsie que tinha visto tudo acontecendo, não era a Elizabeth que tava presa, só num hospício. Então tem esse final, sabe? Tipo, que a Reta teria conseguido um novo hospedeiro, que no caso era a Sarah. E por isso que ela jogou tudo pra cima dela e saiu ilesa, como se nada tivesse acontecido. Só que, de novo, eu acho que foi tudo muito mal construído. Nada realmente te prende, tipo... É aquilo, e quando você tá lendo, você tá interessado, porque a escrita flui bem, sabe? Do livro. Flui bem. Não é difícil de ler. Você lê, você vai lendo, vai passando as páginas e tal. Mas aí quando você fecha, tudo se esvai, porque nada era importante. E como eu falei, as conexões que tentou fazer, essa coisa, tipo, nossa, será que é da cabeça dela? Será que não sei o que e tal? Até que nesse final e tudo mais, que até mudou o nome, né? Não é mais a senhora Brentfield, não é mais a Elizabeth, é a Elsie. E aí vê que na Sarah, que agora era a Reta. Só que, tipo, fica muito... É que eu não quero falar que foi mal feito, porque não é exatamente isso. Mas pra mim, não funcionou essa ideia. Realmente não colou o bagulho. Não foi, não foi. Então eu mantive minhas 2,5 estrelas, porque 3 estrelas no Scooby é bom e eu não consigo chamar esse livro de bom. Eu não chamo ele de ok. Mas é um ok que não é 3 estrelas. É só um ok. Tipo, tá. Foi interessantezinho, valeu a leitura, eu acho. Aí, o que eu vou fazer, inclusive, agora, é ler O Exorcista, que também vai ser uma releitura. Né? Lembrando que esse vídeo vai ter 2 leituras e uma leitura. A não ser que broche alguma coisa, mas na edição são 3 leituras que vão ter aí. O que, considerando que já é de dia 20 de outubro, é o que eu acho que vai acontecer, tá? De serem realmente só 3 leituras mesmo. Mas a minha leitura, O Exorcista, que é um livro que eu gosto muito, que é um livro também que mexe com a ideia de será que tudo está acontecendo? Ou será que são questionamentos de uma doença da pessoa? Né? Até porque aqui o nosso padre e tal, eles estavam perdendo um pouco a fé e tudo mais, de uma forma muito melhor do que esse livro faz, tá? Porque, inclusive, aqui a gente termina o livro meio que tendo uma resposta, sim. É um final aberto que não é tão aberto assim, tipo, tem uma resposta. Né? Se você ler, tipo, sim, as coisas estavam de fato acontecendo, sabe? Essa é mais ou menos a vibe. Mas, de novo, vamos reler e ver se eu continuo achando isso.
Mas, de fato, pelo que eu me lembro, esse livro faz isso aqui, faz essa coisa de brincar com, tipo, será que tudo tá de fato acontecendo? Ou será que são coisas da cabeça da pessoa? Que no caso não é nem da cabeça da pessoa, mas sim, tipo, ela tá doente, ela acredita naquilo, e talvez seja assim, um caso psiquiátrico em que, tipo, a criança está fazendo tudo aquilo, do jeito que está acontecendo aquilo, porque ela de fato acredita que aquelas coisas estão acontecendo e ela fez aquilo com a própria cabeça, né? Então, porque de fato aqui tem a questão de tipo, você precisar confirmar se é realmente um caso de exorcismo ou se é um caso psiquiátrico, antes de mandar alguém exorcizar, antes de, né, chamar um exorcista aqui pra casa. Tem esse papo aqui de fazer isso. Só que, de novo, eu acho que o exorcista parece muito melhor do que esse livro tenta fazer. Mas eu vou reler e aí a gente vai descobrir se eu ainda acho isso. Então, a minha próxima leitura vai ser O Exorcista, de William Peter Blatty. Mal saltou em terra, veio-lhe ao encontro um homem dessa região, possuído de muitos demônios. Há muito tempo que se apoderaram dele, e guardavam-no preso em cadeias e com grilhões nos pés. Mas ele rompia as cadeias e era impelido pelo demônio para os desertos. Jesus perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião. Aí, galera, eu terminei O Exorcista. Como eu falei, foi uma releitura pra mim, de novo, né? Assim como O Silêncio da Casa também foi uma releitura. Esse livro me é muito interessante, sabe? Muitas coisas. Tipo, ele continua sendo um patrocinador pra mim, tá? Eu acho muito interessante a construção sobre a fé do Carras, né, que é o padre aqui que a gente vai acompanhar. Eu acho muito interessante como, na verdade, demora muito pra coisa virar sobre a possessão em si, sabe? Porque a gente tá vendo a Cris, que é a mãe da Rick, que é a criança que tá possuída, levando ela em todos os médicos, percebendo que a filha tá ruim, tentando, sabe, levando ela em psiquiatra, em neurologista, tentando fazer tudo possível e não dando certo, até que os próprios médicos falam, talvez, pra ela levar no exorcista. Não porque eles acreditam nisso, mas por conta da questão da sugestão, de que talvez a filha dele estivesse com uma coisa do poder de sugestão, e o mesmo poder que fez ela acreditar que estivesse sendo possível e agir de tal maneira que pudesse, na verdade, libertar ela. Como eu falei, comparado com A Silêncio da Passadeira, também é um livro que brinca com essa questão de ser ou não uma coisa. Com a diferença de que esse livro faz muito melhor, tá? Então, a gente tem ali todos esses momentos da Cris levando a filha no médico, tentando fazer alguma coisa, até finalmente chegar no Padre Carras, né, no Damien Carras. O próprio Damien, né, não ficar um pouco com o pé atrás de falar que é um caso de exorcismo mesmo. Até porque a gente também tem toda a questão do Damien estar em busca da fé dele, porque ele perdeu essa fé, apesar de ele ser um padre, ele é um jesuíta. E são todas essas questões que eu acho muito interessante no livro. Toda a questão do que seria a fé, né, aqui, e acreditar em Deus. Colocam ali, né, que no fim das contas a fé é uma questão de amor e de acreditar que você possa ser amado por Deus também. É um pouco essa vibe que o livro dá em alguns momentos. Alguns momentos, tipo, de ser que você possa ser amado por Deus, mas não necessariamente só isso, mas que, tipo, que a fé é uma questão de amor, no final das contas. É muito interessante ver o Demian, né, o Padre Carlos, tipo, tendo todas essas questões, pensando sobre isso, buscando a fé dele, mas ao mesmo tempo percebendo que talvez ele não consiga encontrar, mas encontrando ela assim no final do livro de uma forma meio inesperada. Toda a questão, né, das psiquiátricas, as coisas tentando resolver, dando explicações, das questões, algumas explicações, né, não sei, mas, e não resolvendo até chegar na autossugestão, e aí resolvendo, tipo, vai para um exorcista. E no final das contas a gente tem um resultado, que era tipo, sim, a criança estava possuída. E a gente chega nisso, culmina, tipo, aí chamaram um exorcista, que é só, tipo, o livro ele é dividido acho que em três partes, e é só na última parte que o Carlos entra. Não, ele é dividido em quatro partes. E é só na penúltima parte, na parte 3 em que o Carlos começa a se envolver com a Cris Arrego, que realmente começa a ter a questão do exorcismo em si. Antes disso, é basicamente a gente acompanhando o Carlos tendo essas situações em pé, e a gente acompanhando a Cris, desesperada, tentando resolver a questão da filha, porque a filha dela tá doente, não tá sendo ela mesma. Está algo errado, né? Tem algo errado acontecendo com a filha dela ali, ela quer resolver, e, tipo, e ela realmente abre mão de tudo, assim, porque ela ganhou a oportunidade de poder dirigir um filme, e ela fala, não vai dar pra eu fazer isso, porque minha filha precisa de mim. E eu acho que essa parte é, inclusive, bem não desesperadora, você não chega a se desesperar, mas você se compadece, talvez,
com essa mãe, porque ela tá realmente tentando de tudo. E mesmo depois, quando ela vai pro Carras, ela demonstra muito que, tipo, ela tá cansada, ela tá desesperada, ela não tá mais aguentando, ela não sabe mais o que fazer. Eu gosto muito desse livro, 4 estrelas, definitivamente. E eu estou muito feliz de finalmente ter lido ele. No vídeo normal, que eu fiz a entrada do negócio. Estou indo pra festa. Olhei a mensagem de hoje. Chose. Com a mão toda vermelha. Tem que tomar muito cuidado com essa mão. Eu e o LG estamos os personagens do episódio de A Testemunha, de Love, Death, Roberts. No caso, o episódio é a testemunha. Deixa eu mostrar ele pra vocês, calma aí. Eu pareço um médico louco. Parece um médico louco. É porque era pra, era pro casaco ser marrom e isso aqui ser branco, mas não tínhamos, então, assim. E o César eu não sei do que ele tá, mas é de algum jogo, eu acho. Parece na Arlequina louca. Mas ele já tá. Tá. Ele já tá Na lá festa. na festa. É. Isso. Exato. Não consigo falar, galera, é isso. A gente passou de psicose, né, dia 26. O Cinemark tava tendo um especial, né, dia 26 seguinte ao dia 25 da festa, no caso do ponto. O Cinemark tá tendo esse especial durante esse mês de terror. E aí a gente foi assistir Psicose ontem. Nunca tinha assistido Psicose, a única coisa que eu conhecia era a clássica cena, né, do banheiro. Eu não fazia ideia de como que ia acontecer as coisas do filme, mas eu achei muito interessante. O filme não é assustador, mas ele é muito bom em te deixar tensa. Tem algumas coisas que pra mim foram meio óbvias, talvez por conta do tipo de coisa que eu consumo. Mas teve um amigo meu que falou, tá óbvio. E aí foi bem engraçado que a gente conversou sobre isso. No caso, quem foi? Foi eu, todo o pessoal que foi na festa, então o Lucas, a Poliana, o César e o Nicolas, né, que não foi na festa, mas foi no cinema com a gente ontem. Enfim, basicamente foi um muito interessante filme. Eu nunca, como eu falei, eu nunca tinha assistido antes. Eu, eu, os meus amigos estavam conversando sobre se talvez o filme não funcionaria tanto se ele não fosse em preto e branco. O, o suspense, sabe? Porque tudo ali funciona muito bem. O filme é muito bom de deixar tenso, sabe? De deixar, tipo, meu Deus, a qualquer momento vai acontecer uma merda. Embora ele seja um pouco repetitivo, às vezes, tipo, uma trilha sonora, né? A trilha sonora da cena clássica, o i. Então, é um pouco repetitivo. Tem algumas coisas bem engraçadas que são, tipo, da época, né? Tipo, tem uma cena do cara caindo da escada que ela é quase bem tosca. Mas ainda assim, o filme é muito interessante. Eu gostei bastante de ter assistido. Eu não esperava que fosse ser um filme tão bom assim. Não é um filme caralho, talvez, mas eu acho que, tipo, considerando pra época e considerando que ele é um clássico, faz sentido que ele seja um clássico e ele é bom, sabe? E na verdade o filme é realmente bom, tipo, ter tenso enquanto você tá ali assistindo. Como eu falei, eu não conhecia nada do filme, sabe? Eu não fazia ideia sobre o que era o filme. Realmente assisti ele. Tudo que eu conhecia era realmente uma cena clássica e uma entrevista específica, que eu não lembro se era uma entrevista ou alguma outra coisa, mas uma coisa específica que falava justamente sobre colocar aquela cena no início. Tanto é que eu tava comentando depois que o pessoal tava comentando que não sabia que a cena era. Demorava em traços pra acontecer. Enquanto eu tava, tipo, mano, eu achava que a cena, ela é. Quer dizer, acontecia tão cedo. Enquanto eu achava que, tipo, a cena era a primeira cena do filme. Completamente aleatório, assim, uma informação completamente deu ideias, não é a primeira cena do filme. Mas enfim, foi bem interessante, eu gostei bastante e. Mas eu comi no cinema, né? Eu não sou muito de ir no cinema, mas foi legal, foi um filme interessante. Eu gostei, me surpreendeu. Ele é melhor do que eu esperava, então foi bem divertido. Oi, gente, eu tô aqui de volta com o meu negocinho e vejam. Tipo assim, que nos últimos 2 takes eu não tava, que eu esqueci. Terminei de ler o último livro desse vídeo, que foi O Exercício da Minha Melhor Amiga, de Gertrude Hendricks. Inclusive, uma coisa que eu achei muito curiosa, tá? Porque tem assim, a dedicatória. Para Amanda, ela sabe os motivos. E aí tem um asteriscozinho e tem uma notinha aqui embaixo. Com relação ao asterisco. Mas, se não souber, sugiro que ela procure seu advogado e se informe sobre as 2 ordens de proteção e a queixa-crime que descreve tais motivos detalhadamente. E também consulte sua consciência, porque revelar o paradeiro dos corpos finalmente permitirá que minha família coloque um ponto final em tudo isso. E eu fiquei tipo, quê? Aí eu fui pesquisar e aparentemente
isso é meio que uma piada entre o eu não sei como pronunciar ele, o nome dele, né? O Greg Hendrix e a Amanda, esposa dele, tá? Se eu tiver entendido certo, é isso. Ahn, não sei. Eu só tenho uma considerada muito superficial, tá? Enfim, Hoje Exercício da Minha Melhor Amiga, terminei de ler. O livro corre muito bem, tá? Eu terminei esse livro em 2 dias, para vocês verem. E mais um livro que brinca com a coisa de ser verdade ou não, só que de uma maneira bem diferente dos outros dois, né? E os outros dois já brincam de uma maneira bem diferente entre si. Enquanto o Silêncio da Casa Fria, a gente realmente tem essa brincadeira, entre aspas, de tipo, realmente quer construir ali se tudo realmente aconteceu ou não, sabe? E já o exorcista tá, tipo, faz essa brincadeira porque a maior parte do livro é justamente correndo atrás de, tipo, questões psicológicas, médicas, levando a criança em todos os médicos possíveis, tentando resolver tudo. E quando entra na questão do demônio, é primeiro por autossugestão e não porque de fato tem. E só lá no final que a gente vai saber que, tipo, caralho, na verdade, era assim, demônio o tempo todo, não era só um problema psicológico. Aqui vai brincar de uma maneira diferente também, porque é justamente essas duas amigas em que a Gretchen e a Abby, né? Essas duas amigas, em que uma delas vai ser possuída por um demônio. Só que basicamente vai ser uma coisa muito estranha. Então, a Abby em si não sabe muito bem o que está acontecendo. Ela só vai pensar na possibilidade de ser um demônio. Mas pro final barra meio do livro também. E enquanto isso, ela tá ali, tipo, só achando que tem algo de muito errado com a amiga dela e que a amiga dela precisa de ajuda de alguma forma. Isso ela entende. E fica aquela questão de, tipo, alguma coisa aconteceu com a amiga dela, sabe? Porque, no caso, elas estavam numa. Acho que uma casa de praia, alguma coisa assim, de uma outra amiga delas. E a Gretchen, ela pula num lago, não consegue voltar, ela aparece do outro lado do lago, e aí ela fica perdida e passa uma noite inteira perdida dentro da floresta. E quando ela sai dessa floresta, é que ela tá meio estranha. E de primeira parece que, tipo, de fato aconteceu alguma coisa com a Gretchen nessa floresta. E a Abby fica preocupada. Tem um determinado momento que, pelas coisas que a Gretchen fala, a Abby entende que a amiga dela foi. E... Insira aqui o resto da palavra. E que é por isso que ela tá agindo tão estranha, é por isso que ela tá surtando, e por isso que ela tá tendo todos os pesadelos, todas as sensações de tipo, alguém tá tocando ela. E só depois, conforme as coisas vão acontecendo, é que fica tipo, não, parece que realmente tem um demônio ali envolvido. E depois, de fato, vai ter um exorcista que vai ali ajudar ela. Mas também muitas coisas que envolvem casos criminais e que, tipo, a culpa toda vai cair muito pra cima da Abby. Até porque a Abby, ela vem de uma família mais pobre. A Gretchen, ou o demônio que está possuindo a Gretchen, sabe muito bem o que ele está fazendo. E tá realmente fazendo toda essa coisa de criar discórdia em tudo que ele possa fazer. Mas no final do dia, eu sinto que essa história ela é muito menos sobre o exorcismo, ou sobre a possessão demoníaca, e muito mais sobre a amizade dessas duas garotas, sabe? Porque tudo isso que vai acontecendo abala muito a amizade delas, em muitos aspectos, mas ainda assim, até o final, a Abby insiste ali, porque é a melhor amiga dela, e ela quer salvar a melhor amiga dela, independente das consequências, sabe? Ela, tipo, vai atrás de, tipo, de todos os meios possíveis para conseguir ajudar a amiga dela, ainda que ela não soubesse qual era o problema, e mesmo depois, quando ela sabia qual era o problema, ela não sabia como resolver o problema, e ainda assim ela estava lá tentando resolver tudo. Então, eu sinto que no final do dia, essa é uma história muito mais sobre a amizade que existe aqui do que realmente sobre um exorcismo, né? E acho isso muito interessante. A única coisa, assim, é que eu sinto que eu não li esse livro num momento bom. No sentido que eu teria gostado muito mais dele se eu tivesse lido em outro momento, eu acho. No momento em que eu li, eu dei 3,5 estrelas pra ele. E eu sinto que depois, se eu pegar esse livro pra ler, ele possa ser um 4 estrelas, tá?
Mas realmente, nesse momento em que eu li, acabou que ele foi um 3,5 estrelas. Talvez conforme eu for pensando sobre ele também, aumente para 4 estrelas a nota dele. Mas por hora é isso, sabe? Eu acho que de fato o que é mais interessante nesse livro é realmente como é um livro sobre a amizade delas, porque de fato é isso, que a Abby tá sempre ali e ela vai tentar resolver a situação independente de tudo. E se apresenta de fato como algo que a Gretchen, quando ela se aparece ali, né? E não é talvez o demônio, mas sim a Gretchen de fato, como alguém que confia muito na Abby e tá pedindo socorro pra Abby e sabe que a Abby é a única pessoa que possa ajudá-la. E vê a Abby como a única pessoa que possa ajudá-la. Então, é realmente um livro que, no final das contas, é sobre a amizade das duas. E isso é bem interessante, tá? E uma coisa que eu tenho pra reclamar desse livro é da edição, especificamente. Porque eu não sei se foi um problema da edição, se é uma coisa que tá no livro original, o que é que tá acontecendo. Mas, basicamente, a Gretchen faz parte da família Lang. Foi assim que eu li, Lang, sei lá, Lang. E a Abby da família Reapers. E os pais, a maior parte do tempo, são chamados Senhor e Senhora Rivers, ou a mãe da Abby, porque a gente vê o narrador acompanhando a Abby, realmente, dentro dessa história. E isso é uma das coisas que faz com que aconteça, né, a brincadeira de ser ou não, de ser talvez, tipo, a Abby tá vendo que tem algo de errado na amiga dela, e aí ela ache que a resposta do que tem de errado com a amiga dela seja possessão, né, conforme as coisas vão acontecendo. Né, que na verdade que seja que a amiga dela tenha sido possuída e não que alguma outra coisa esteja acontecendo. Ahn, mas enfim, então os pais da Abby são sempre citados como o Senhor Rivers, a Senhora Rivers, ou o pai da Abby, a mãe da Abby. Algo assim. E os pais da Gretchen, na maior parte do tempo, são citados como o Senhor Lang e a Senhora Lang. Lang, sei lá. Gente, eu não sei como seria a pronúncia. E eu vou até aqui abrir. Na página 66, o pai da Abby é chamado de O Senhor Lang. E isso claramente é um erro, tá? E é o único momento em que isso acontece. Pelo menos foi o único momento que eu percebi que isso acontece. E é claramente um erro. Então eu achei isso um pouco estranho, sabe? Tipo, não sei se foi um erro da edição, se realmente é um erro que, sei lá, o autor colocou sem querer, sabe? Tipo, Drácula, uma personagem de cabelo preto no início do livro, e do nada lá pro meio do livro ela já tem o cabelo loiro, sabe? Porque Drácula tem disso, né? Errinhos que passaram pelo próprio autor e ficou. Mas é estranho que, sabe? Porque na época de Drácula faz sentido que um livro desse tenha passado pelo próprio autor. Hoje em dia, com o processo de edição, né, com os editores ali em cima, tudo isso, revisão e etc., é um pouco estranho. E de qualquer forma, eu não sei se é um erro realmente do autor ou na edição. Mas isso aconteceu. E meio engraçado pra mim. Outra coisa a se comentar é que tem toda essa estética, né, do livro. Yuba! Tem toda essa estética aqui do livro, né? Essa é uma outra coisa a se comentar. Outra coisa a se comentar que eu acho muito interessante de falar é que tem toda essa estética aqui do livro, né? Dos anos 80 mesmo. E dentro do livro também tem muitos aspectos que lembram os anos 80, que lembra você ler ou você assistir coisas que são dos anos 80 ou que tentam imitar essa era dos anos 80.
né? Não imitar, mas trazer essa estética dos anos 80. Isso é bem legal também, dá pro livro uma vibe bem interessante, bem legal. Enfim, no mais é isso. Esses foram os livros lidos, né? Eu li O Exorcista, eu li O Silêncio da Cobra Fria e O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Entre os três, por enquanto, O Exorcista ainda é meu favorito, ainda que tenha sido uma releitura. E O Exorcismo da Minha Melhor Amiga foi a única leitura que eu tive que eu fiz, né? Que não era uma releitura, no caso. E que também valeu muito a pena, né? 3,5 estrelas, que talvez aumente para 4, conforme eu vou pensando, ou na próxima leitura desse livro, talvez aumente para 4. Oi, gente, então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês foram para alguma festa de Halloween? Vocês leram alguma temática? Algum livro temático? Ou assistiu alguma coisa temática para esse mês? Eu gosto de fazer isso, mas enfim. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem qualquer coisa. Tchau!